Gente, graça e a paz do Senhor Jesus. O assunto que eu vou trazer hoje é sobre isso que aconteceu, a morte do Lázaro. A sociedade, assim como um todo, estava aguardando o desfecho desse assunto, principalmente aquelas pessoas que estavam próximas àquela região toda. O medo tomou conta, o desespero tomou conta daquelas pessoas ali em volta, por saber de tanta barbaridade, crueldade, de saber que ela é um serial killer, capaz de fazer, qualquer coisa, deixando a sociedade assim apreensiva, aguardando logo para que os policiais fizessem algo, conseguisse prender, e acabar com esse sofrimento, desespero total daquelas pessoas, por ele ser também, como eu já mencionei, um homem assim tão temido pelas pessoas, estava assustando e fazendo muitas barbaridades. Mas algo que eu quero falar, não somente isso, mas eu quero focar mais assim, o que levou essa pessoa se tornar um ser humano capaz de destruir famílias, capaz, de cometer barbaridades. Isso começou desde a infância, através daquilo que ele passou com o seu pai. E lá na frente, ele se tornou pior ainda do que o seu pai. Traumas que ele sofreu desde a sua infância, abuso que ele sofreu desde a sua infância. Então hoje a gente vê essa situação, esse assunto, a gente fica perplexo. Como o ser humano pode? A sociedade não aceita ouvir, saber de uma pessoa assim capaz de fazer tantas barbaridades sem pensar em ninguém. Mas isso, como eu já mencionei, foi plantado, semente ruins foi plantada desde lá da sua infância. Tem um versículo que fala assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é a saúde. Então há alguns que ferem tantas pessoas, são capazes, algumas pessoas são capazes, através da palavra que sai da boca dela, fere tantas pessoas. Então eu quis trazer essa meditação que veio no meu coração, porque esse homem sofreu um trauma de infância, de pessoas que eram responsáveis por eles, para trazer o amor, a confiança, para, ser o exemplo dele. E isso fez com que o sofrimento, os maus tratos, tudo aquilo que ele passou com o seu pai, veio formando o seu caráter, fazendo com que ele venha se tornar uma pessoa perversa, assim como seu pai era perverso com ele. Então, ele acabou sendo exatamente aquilo que ele temia ser. Exatamente aquilo que, quando ele era jovem, criança, ele sofreu esses traumas, ele sofreu muito pelos maus tratos, pelos espancamentos, tudo aquilo os abusos que ele sofreu com seu pai. Mas sem ele percebendo, não sei, ele se tornou pior do que o seu pai. Um dia também ele foi vítima, um dia ele sofreu os maus tratos, e lá na frente ele decidiu também fazer a mesma coisa, fazer pessoas inocentes também sofrer, porque por causa daquilo que ele veio sofrendo na sua infância. Então, algo que me fez pensar, algo que me fez analisar como nós temos a responsabilidade, da educação dos nossos filhos. Quantos pais têm oprimido seus filhos, falando palavras que ferem como uma faca, como uma espada? Quantos pais têm desanimado seus filhos? Quantos pais têm torturado muitas vezes o seu filho, lançando palavras de maldição para a vida dos seus filhos? E algo que me chamou a atenção,
que o próprio pai que plantou essa semente de ódio no coração do filho, de revolta, ele fugiu do seu filho. Ele fugiu da maldade que ele plantou no coração do seu filho. Não estou dizendo que justifica a maldade, a perversidade, que da maneira que ele se tornou, não, porque ele teve o livre-arbítrio para escolher viver de uma maneira diferente. Porém, o sofrimento que ele teve, as marcas, a cicatriz que ele carregava no corpo dele, ele podia viver uma vida diferente, construir uma família diferente, construir, sabe, se tornar uma pessoa na sociedade diferente do seu pai. Porém, ele quis, sabe, no seu inconsciente, no seu interior, ferir, machucar também pessoas inocentes que não tinha nada a ver. Eu vou te contar uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, logo assim da conversão, muitos anos atrás. Foi o pastor, até o pastor João Ribe Palarim falou isso, que existia um menino que chegava da escola. E sempre ele chegava da escola revoltado, porque, vou colocar o nome desse rapazinho, Joãozinho. O João, ele chegava revoltado da escola porque o José, amigo dele, estava fazendo bullying sobre a vida dele, sabe, zombando, batendo nele. E aquilo foi criando dentro do seu interior um ódio tremendo, o sentimento de vingança, de querer destruir, fazer mal para o seu amigo, para fazer o mal para o menino que estava, sabe, vindo contra ele e, sabe, ferindo ele. Ele queria ferir ele também. Mas teve um dia que o pai do Joãozinho falou para ele assim, uma dessas vezes que ele chegou revoltado em casa, o pai dele levou ele até o quintal, chamou ele: João, vem aqui, meu filho. E pai, porque eu quero ferir, eu quero fazer a mesma coisa que ele faz comigo, pai. E o pai levou ele lá para o quintal e falou para ele: você está vendo aquela blusa branca que está estendida no varal? Você está vendo esse carvão aí? Imagina que fosse essa pessoa que está te ferindo, pode jogar. E ele todo contente: ah, pai, eu vou fazer isso mesmo, agora eu acabo com ele, agora ele vai ver. E ele pegou o carvão e ficou jogando na blusa. Cara, agora você vai ver, toma, isso tudo que eu passo, isso tudo que você me faz sofrer, isso há anos que eu sofro contigo. Começou a lançar vários carvões e ele falou pro seu pai: pai, tá vendo? Tá vendo como ele ficou, pai? Olha como que ele ficou todo sujo, todo marcado, todo destruído. E o pai falou para ele assim: filho, agora olha aqui nesse espelho. E no momento que ele virou e olhou para o espelho, ele tomou um susto: pai, olha como eu estou todo sujo. E o pai falou para ele: assim é quando a gente age, meu filho, com sentimento de vingança, com sentimento de querer revidar aquilo que você sofreu. Quando a gente decide não fazer diferença, quando a gente decide ser semelhante àquelas pessoas que nos ferem. Talvez você possa estar passando por isso. Talvez você possa estar passando até mesmo dentro da tua casa, sendo humilhado, palavras te ferindo como faca, como uma espada. Não haja da mesma maneira dessas pessoas que têm se levantado contra a sua vida. Às vezes são pessoas mais próximas da gente. Eu já ouvi casos de pessoas que falavam: você vai ser um bandido, você vai ser, sabe, desculpa a palavra, um vagabundo, você vai ser uma pessoa perversa, você é uma pessoa cheia de ódio. E eu vi essa pessoa mais tarde se tornando exatamente aquilo que ela disse que o pai falou para ela. E o pai, sem entender por que isso aconteceu. Às vezes tem pessoas tão feridas que, ao invés, de fazer a sua história diferente, acaba se tornando, em vez de você antes, como a pessoa era vítima, acaba se tornando opressor.
exatamente da mesma maneira que foi oprimido. Esse homem podia ter agido diferente, podia ter traçado a sua história de maneira diferente, porém, deliberadamente ele decidiu fazer pessoas vítimas como ele passou, como ele sofreu. Antes dele sofrer tudo aquilo que ele sofreu, ele era um menino bom, ele era inocente. Porém, por causa da dor que ele passou, o sofrimento que ele teve, ele era incapaz de ver o sofrimento das pessoas, porque de vítima ele se tornou aquele que oprimia. Decida agir de uma maneira diferente. O desfecho da vida dele foi exatamente aquilo que o pai semeou e ele tomou posse para ele. Então, infelizmente, ele teve um desfecho triste da vida dele. E muitas vezes, aquele que causa dano, né, à pessoa que é oprimida, ele sai ileso do sofrimento que ele causou. Mas aquela pessoa que é ferida, infelizmente, pessoas, assim como ele, decide ficar preso nessa teia e ferir e machucar também. Hoje eu trouxe essa meditação, só essa reflexão, para que a gente venha analisar, para que a gente venha decidir agir de maneira diferente. Para e pensa, não deixe que as palavras de maldição lançada para a sua vida se torne lá na frente real. Sabe, em nome de Jesus, resiste. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste essas palavras de maldição. Faça diferente, sabe? Transforme a sua vida. Faça diferente, não permita que essas palavras se tornem real. Se alguém tem lançado palavras de maldição sobre a sua vida, mostre para essas pessoas diferença. Peça a Deus ajuda para que você venha deixar isso tudo que você passou para trás, como a palavra de Deus diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avança para frente. Sabe, peça ao Senhor que te cure, peça ao Senhor, sabe, deixa essa bagagem toda de palavras que você ouviu, não deixe que isso tire a sua inocência, não deixe que isso tire a sua posição de vítima, para que você venha ser também alguém que oprima alguém lá na frente. Isso que você está passando hoje, não deixe que o seu futuro seja traçado pelas marcas passadas. Não deixe que você um dia, sabe, oprima os seus filhos, oprima pessoas, machuque pessoas, porque um dia você foi machucado. Não, decida agir de maneira diferente. Decida viver uma nova vida. E aquilo que você não teve, dá. Aquilo que você não recebeu, dá. Aquilo que você não teve, faça para as pessoas. Então ele não conseguiu enxergar a dor daquelas pessoas que ele estava ferindo. A dor daquelas pessoas que também era vítima um dia, como ele foi vítima também. Ele não conseguiu enxergar isso. O que ele sofreu, o trauma que ele sofreu, conseguiu mudar a essência dele. Porque um dia ele era vítima, um dia ele estava na situação de estar sofrendo a punição, mas sendo inocente. O sofrimento que causaram nele fez com que ele endurecesse o coração e de vítima ele passasse a ser o opressor, incapaz de se sensibilizar com o sofrimento, com o clamor daquelas pessoas, porque um dia também o pai dele não se importou com o clamor, o pedido de socorro dele. Não deixe que a sua história venha a ser marcada através do sofrimento que você passou na sua infância. Age de maneira diferente.
Permita que a sua história seja diferente da história do que você passou, muitas vezes sofrimento que você teve. Permita que a sua história venha a ser construída com amor. Comece a colocar na sua cabeça: o que eu não tive, eu vou dar. O que eu não fui, eu vou fazer com que o meu filho seja, em nome de Jesus. E assim, gente, fica na paz, fica com Deus. É só um desabafo, é só uma meditação, tá bom?